Boa noite, doutora Aline. Tá Oi, me boa ouvindo? noite. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Acho que o pessoal tá tudo certo. É. Enfim, Talvez vocês escutem um chorinho de criança que meu filho estava dormindo e começou a chorar agora não com tem meu problema. marido. Tá? Em, em casa é assim. Mas, enfim, Sim, estava lhe apresentando para o pessoal que não conhece ainda, que é a uhum. nossa auditora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, né? Bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Previdência pela IMED. É isso, né, doutora? Isso. Uhum. Então, hoje a gente vai conversar, a doutora Aline vai nos fazer alguns esclarecimentos sobre a migração dos servidores para a Previdência Complementar, que é um tema aparentemente novo, né? Agora, ultimamente, a gente vai ter que se apropriar disso, a gente vai começar a ter que falar mais sobre o assunto, porque a partir da emenda constitucional 103 de 2019, ela foi posta, então os servidores, depois de ser instituído essa previdência complementar nos estados, municípios, enfim, vão ser obrigados a ter essa previdência, é a forma de previdência dos novos servidores, mas nós, que já somos servidores públicos, a gente ainda tem a possibilidade de imigração. Então, isso gera muitas dúvidas para todos os colegas, para todos os servidores, a gente fica meio apreensivo se a gente migra, se a gente não migra, quais são as nossas vantagens ou desvantagens, né, se elas existem, né, fica muito confuso para o servidor que não sabe se continua no regime próprio, se faz essa migração, se, enfim, e outros esclarecimentos, né, que puder nos fazer, considerações. Eu acho que esse tema a gente vai ter que, os gestores, administradores e os servidores vão ter que se apropriar melhor. Claro que não vai ser em pouquinho tempo assim que a gente vai conseguir se apropriar disso, mas já é um começo. Eu acho que tem muita gente que está curiosa para saber esses esclarecimentos e o que a gente vai ter a partir de agora. Né? Em 2 anos, com a criação do nosso regime complementar, a gente vai chegar o momento de ter que fazer essa escolha ou não. Então, é um tema bem importante para a gente abordar, né? Começar a pensar, começar, né, a amadurecer a ideia. Então, eu te passo a palavra agora e Sim. também estou curiosa. Sim, claro. Então agradeço, né, a oportunidade de estar podendo conversar aqui com você sobre previdência, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu trabalho, e que já tenho há muitos anos, né, estudado, mas sempre surge, né, questões novas, né? Essa própria questão da previdência complementar é relativamente nova, né? Então surgem muitas dúvidas e a gente trabalha um pouco com incerteza, né? Que nada está completamente definido, tudo vai depender de questões que vão se confirmando ao longo do tempo. Né? Porque as regras de agora não necessariamente serão as regras vigentes na nossa aposentadoria. Né? Então, essa é uma grande questão que deve ser levada em consideração pelos servidores. Tá? Então, assim, eu vou trazer alguns pontos assim para nossa conversa. Não vou tratar assim de uma entidade de previdência específica. A gente vai falar de forma geral, que eu acho que pode ser aplicada para a União, para os estados, para os municípios de forma geral, tá? E aí até trazer para vocês, né, uma questão que certa vez nós estávamos num almoço entre colegas e um dos temas era esse, né, a questão da previdência complementar e se os servidores migravam ou não, né, para essa previdência complementar. E a maioria dos servidores já tinham ingressado antes, né, da vigência da entidade no estado, né, e não precisariam, então, né, estar, né, ter essa limitação dos valores e estar na Previdência Complementar. Então, muitos nem pensavam nessa possibilidade de migrar. E daí o papo foi rolando, nós fomos discutindo,
colocando algumas ponderações de um grupo que já estava estudando, só que tinha alguns colegas que não tinham estudado ainda a matéria, não estavam por dentro, né? Daí, no final da conversa, no final desse almoço, né, esses colegas que não tinham ainda conhecimento das questões, eles saíram extremamente preocupados e falaram assim, nossa, vocês me trouxeram um problema que eu não tinha até então. Eu não tinha parado para pensar ainda sobre tudo isso, sobre todos esses impactos, dessas possibilidades que isso pode influenciar a minha vida. A decisão de migrar ou não migrar, né? Porque se tu não migra, tu também está tomando uma decisão, isso vai influenciar o futuro, né? Dos servidores. Então, um grupo de colegas, possivelmente que entraram junto no serviço público, alguns podem migrar, outros podem não migrar. E lá na frente, eles podem ter, então, um benefício completamente diferente, né? O que hoje, mais ou menos, na maioria das vezes, não ocorre, né? Quem entra junto tem os mesmos tempos, tem as mesmas regras de aposentadoria e tem, ao final, o mesmo benefício. Isso vai ser, então, uma questão bem diferente, né, para o serviço público daqui a alguns anos. Não, mas é bem curioso. Primeiro, então, é interessante a gente tomar conhecimento das possibilidades, ver o universo, ver o que está sendo apresentado, para depois cada um analisar a sua situação, né? E essa questão, então, da decisão de migrar ou não, ela é muito particular. Ela depende muito de caso a caso, de cada servidor, porque entram em considerações, deve ser levado em consideração toda a vida do servidor e não só as questões pretéritas, mas também as questões futuras, o que aquela pessoa quer para a vida dela, não só na carreira do serviço público, porque muitas vezes existem pessoas que hoje estão numa carreira pública, mas que não pretendem ficar até a aposentadoria. Né? E isso deve ser levado em consideração também na decisão, porque muda muito se tu já tem essa pretensão de sair ou de não sair. Mas a gente vai falando um pouquinho, né, sobre todos esses assuntos e qualquer coisa, se eu atropelar um pouquinho o assunto, tu pode parar, pode perguntar e a gente vai trocando uma ideia sobre isso, tá? E eu acho uma coisa, Aline, que tem que ficar presente para o servidor, não é uma ameaça, mas a gente sabe que depois da escolha feita não tem como voltar atrás, né? Então, isso é uma coisa bem complicada. Não é aquela coisa assim, vamos escolher, tá, me arrependi, quero voltar para o regime próprio. Não, isso não vai ser possível. Então, é aquela decisão meio faca no pescoço, né? Ou é agora, tu tem esse prazo e tu tem que escolher. E que nem tu disse, a gente tem muitas coisas, é um assunto tão amplo que a gente nem sabe quantas coisas a gente tem que pensar para fazer essa escolha, né? Eu também, eu concordo com os teus colegas do almoço, viu? Eu também não tinha esse problema. Agora eu tenho. E quanto mais a gente estuda, né, mais vai entrando em contato com o assunto, muitas vezes surgem mais dúvidas ainda, né? Então é um momento oportuno para a pessoa pensar de forma bem individual, né? Na realidade dela, no que ela quer e o que ela entende também, no que ela acredita para o futuro, né? Então, é bem como trata na legislação, é uma decisão individual e irrevogável. Então, não é porque o colega migrou ou não migrou que eu tenho que me basear por isso, né, para tomar minha decisão. Eu tenho que levantar todos os pontos e verificar o que faz sentido para mim, para minha vida, e o que não faz sentido, e verificar qual seria a melhor alternativa para o meu caso, né? Então, aqui a gente vai trazer algum desses pontos para as pessoas, então, terem esse problema para pensar em casa depois. Tá? Então, assim, a questão da migração. O que é quando a gente fala em migração? Seriam, então, os servidores que entraram, né, no serviço público antes da instituição da entidade de previdência complementar e que teriam, então, direito a se aposentar pelas regras vigentes, né? Vou usar um exemplo aqui como a média, né, dos salários de contribuição.
que, porventura, né, esteja num cargo que pague acima do teto do regime geral de previdência, que hoje é R$ 6.101,06. Vamos arredondar para R$ 6.000, tá? Então, os servidores que contribuem acima do teto, então, hoje, eles não estão ainda, não fazem parte, né, do regime de previdência complementar, entraram antes, então, da criação, eles podem, então, analisar a possibilidade de migrar para o regime de previdência complementar. O que isso acarreta? O benefício de aposentadoria, então, o futuro benefício de aposentadoria, vai estar limitado, então, ao teto do regime geral. Tá? Fazendo essa opção é o principal item, né, que a gente precisa destacar. Mas não só o benefício de aposentadoria futuro ficará limitado, né, ao teto do regime geral, como a contribuição previdenciária que hoje é feita também vai estar limitada a essa base de contribuição ao teto. Então, se eu não vou receber mais do que o teto, eu também não vou contribuir mais do que o teto do regime geral. Então, por exemplo, um servidor que hoje receba R$10.000, então ele contribui sobre todo o salário dele de R$10.000. Então, ele optando pela migração, ele vai contribuir sobre o valor só até os R$6.000. Aqueles 4.000 que excede não teria, então, contribuição para a previdência básica. Tá? Então, isso tratando de previdência básica. Então, a gente tem a questão da migração. Escolhendo migrar, teria essa situação particular. Além da migração, ele pode optar por aderir ao regime de previdência complementar, que é opcional, né? Então, a limitação ao benefício, ela é obrigatória no momento que ele desejar migrar, mas ele pode escolher se ele vai ingressar ou não na previdência complementar. Então, ele faria contribuições com que exceder ao teto do regime geral para essa previdência complementar. As alíquotas são diferentes, normalmente são diferentes, mas eu teria que ver a alíquota vigente em cada ente federativo. Tá? Então, hoje a maioria dos entes federativos vai ter a alíquota de contribuição básica para o regime próprio de 14%. Né? Até pouco tempo era 11%, com a reforma, então, a 14%, poderia ter a alíquota escalonada também, né? No estado tem a alíquota escalonada, mas, para comparação, eu vou tratar, então, dos 14%. Então, em vez de contribuir com 14% sobre os R$10.000, que seria o nosso exemplo, ele vai contribuir com 14% sobre o teto do regime geral sobre 6.000. Ali, então, sobraria, digamos assim, uma contribuição, um valor de contribuição que vai ficar menor. Né? Então, com essa contribuição a menor, ele poderia aderir, então, à Previdência Complementar e fazer suas contribuições para lá. As alíquotas mudam, não seriam os 14% sobre essa nova base, né? Por exemplo, no estado, a alíquota máxima é 7,5%. Então, se ele aderisse, ele poderia contribuir com 7,5%, o Estado também contribui com 7,5%. Na União, se eu não me engano, vai até 8,5%, e daí nos municípios vai depender de cada caso. E o que acontece? Vai sobrar ainda um valor de contribuição. Concorda comigo? Ele contribuiu sobre 14% de forma obrigatória até o teto. Acima do teto, contribuiu apenas com 7,5%. Para fechar aqueles 14%, sobraria, então, 6,5% que não teria contribuição. Ele pode contribuir com essa alíquota para a mesma entidade de previdência complementar, né? Só que daí não tem a contrapartida do ente federativo, não teria contrapartida do ente sobre essa parte, porque tem um limitador, né, que no caso do Estado seria o 7,5%. Ou então, essa contribuição previdenciária, ele poderia aderir a um outro plano privado, por exemplo. Esse exemplo que eu estou dando é para mostrar que ele poderia, com a mesma contribuição que hoje ele tem sobre todo o salário dele, ele poderia dividir isso em 3 partes se ele migrasse para a Previdência Complementar.
ok? Então, poderia ter 3 planos de previdência. A previdência básica, do regime próprio de previdência, a previdência complementar, vinculada ao ente federativo, e o restante ainda uma previdência, digamos assim, aberta, uma previdência fechada de uma outra entidade, de um banco, de uma seguradora, se fosse para comparar valores, né? Para ter o mesmo nível de contribuição. Tá. Então teriam as contribuições, mas como ficaria o benefício de aposentadoria? Né? A gente sabe quando a gente contribui. Quanto que a gente vai receber, aí é outra história. Por quê? Porque nem as regras atuais a gente tem certeza que vão ser as regras vigentes quando a gente se aposentar. Né? Tu concorda comigo? Que até pouco tempo, antes da emenda 103, era a média dos 80% maiores salários de contribuição. Agora já é a média dos 100% do tempo de contribuição. Isso Aline, faz com que o benefício fique menor. Aline, deixa eu te interromper um minutinho só. Pedir para o pessoal que está fazendo as perguntas para ti, para no final da tua exposição eles perguntarem de novo aqui no direct aqui para a gente poder retomar, porque as perguntas são meio específicas, né? Eu acho que é do caso a caso aqui, o servidor tinha tempos de contribuição diferentes em diferentes entes, né? E ele quer saber aqui uma pergunta, então eu pedi para o pessoal refazer a pergunta ao final da tua exposição, pode ser? Claro, porque senão eu não consigo acompanhar também as perguntas. Isso aí, porque daí, tipo, corta o teu raciocínio, né? Tá, então sim, tá, vamos combinar assim, pode então. abrir um espacinho no final, né, para perguntas, né, se for o caso. Isso, se eu puder ajudar, a gente vai responder. Tá? Então, eu ia falar da questão do benefício, né? O benefício, então, de aposentadoria. Qual vai ser o benefício de aposentadoria se a pessoa migrar? Né? Depende muito, né? Para o regime próprio de previdência, vai ser o benefício calculado conforme nas regras vigentes, né? Que há pouco tempo, então, a gente teve a alteração do cálculo, que antes que eu estava falando, né? Que a média era dos 80% maiores salários de contribuição, agora é média dos 100% maiores, isso fez com que o benefício reduzisse. Então, a alíquota de contribuição pulou de 11% para 14%, na maioria dos casos, e o benefício de aposentadoria reduziu. Então, esse é um cenário que nós temos, tá? Isso para o RPPS ficaria a mesma regra, só que é limitado ao teto do regime geral. Então, o servidor conseguiria aquele benefício básico, né, com base na média, mas limitaria, então, ao teto. Para a previdência complementar, ele vai receber o valor conforme o montante que ele contribuiu até a sua aposentadoria. Então, terão as contribuições do servidor, as contribuições do ente, pode ter alguma contribuição esporádica que ele faça também, mas vamos trabalhar só com a contribuição ente-servidor no mesmo patamar. Ao longo da vida contributiva, ele vai formar um montante, então, e lá na aposentadoria, o valor do benefício dele vai depender do que tiver formado de reserva para esse servidor. Então, a gente não tem garantia de um valor específico. Vai ser feito o valor guardado e vai ser dividido, então, o número de anos, acho que o mínimo é 15 anos em geral, que é dividido para ser recebido, então, um benefício de aposentadoria futuramente. A diferença principal é que na Previdência Complementar, o benefício ele não é vitalício. Né? Hoje, no regime próprio de Previdência, o benefício é vitalício. Não sabemos se isso permanece ao longo dos anos com as reformas, né? É uma incógnita, mas essa é a realidade. Né? Então, na Previdência Complementar, é conforme o que foi arrecadado até lá. Assim como qualquer outra previdência que ele possa contratar também numa entidade fechada ou aberta de previdência, num banco, assim vai ser conforme o valor arrecadado. Tá? Então, essas seriam as principais diferenças em relação ao que tu contribui e o valor que tu vai ter de benefício depois. Tá? Então, a gente falou a questão da migração
para o regime de previdência complementar é diferente de aderir ao plano de previdência complementar. Isso tem que ficar bem claro, porque o servidor pode migrar, né, decidir, então, ter a limitação da sua aposentadoria até o teto, mas não aderir à previdência complementar. Então, ele não adere, ele não contribui nada além da base de contribuição até o teto, e o ente federativo também não vai contribuir nada, porque só contribui se o servidor estiver contribuindo para o plano, tá? Então, essa é a questão que também é opcional e deve ser levada em consideração para todos aqueles que acreditam, né, que queiram formar uma poupança, um valor de aposentadoria maior. Seria interessante, então, analisar a migração em conjunto com a adesão para o plano de previdência complementar, tá? E a pergunta que surge, que é recorrente, vale a pena migrar? Né? Isso é o que todo mundo quer saber, né? Ah, mas no meu caso, vale a pena migrar? Né? Sim ou não? Daí depende, né? Depende de muitas questões. São 3 questões básicas que vão influenciar no valor que tu vai conseguir guardar para tua aposentadoria se tu migrar e aderir ao plano de previdência complementar, né? O tempo que falta para tua aposentadoria. Né? Se tu tem um tempo razoável para contribuir e formar uma poupança, né, que tu considere satisfatória para o teu benefício, essa é uma questão. Quanto tempo falta para a tua aposentadoria? A outra questão, com qual valor você vai contribuir até a sua aposentadoria? Porque tem vários níveis, né, de contribuição. A taxa mínima e a taxa máxima. Pode variar, por exemplo, acho que no estado é de 4,5% a 7,5%. Então, quanto mais tu contribuir, a tendência, né, de formar uma reserva maior para fins de aposentadoria. O outro item que eu considero bem importante é a rentabilidade dos investimentos. Tá? Como vão render esses recursos para a aposentadoria? Isso a gente não sabe, né? Os investimentos serão aplicados com base nas normas vigentes. Claro que a entidade vai buscar sempre a melhor rentabilidade possível, conforme a sua política de investimento, mas isso vai ser um fator que vai influenciar diretamente no valor que nós teremos guardado depois para a aposentadoria. Tá? E a outra pergunta, então, que vem junto com essa, se vale a pena migrar ou não, mas e o risco dos investimentos dessa entidade de previdência complementar? Né? Se não render o suficiente, eu posso não receber o benefício que eu idealizava, digamos assim, né? Claro, sempre quando a gente fala em investimento no mercado financeiro, todos os investimentos têm risco, tá? Mas o regime próprio de previdência capitalizado também investe no mercado financeiro, a gente não pode esquecer isso. Né? Se a rentabilidade dos investimentos ela está ruim para uma entidade de previdência complementar, ela também estará ruim para um regime próprio de previdência. Porque ambos acessam, muitos dos produtos são os mesmos de investimento das entidades. Claro, as entidades de previdência complementar, ela tem um pouco mais de liberdade até investimento, em renda variável e tudo mais, mas o mercado de investimento, ele funciona para as duas entidades. As duas entidades precisam ir para o mercado e investir os recursos dos servidores, dos participantes que estão ali vinculados. Então, o regime próprio também tem o risco de não conseguir atingir a meta atuarial, a meta de investimentos. E isso agora vai começar a impactar também para os servidores. Até então, a gente não sentia isso. Por quê? Porque qualquer déficit que fosse computado, registrado, de não atingimento, por exemplo, de uma meta atuarial, gerava um déficit atuarial e o responsável por pagar aquele déficit era o ente federativo, com a alíquota suplementar de contribuição. O servidor não era chamado para essas alíquotas de contribuição suplementares, que agora a alíquota é extraordinária. Então, com a emenda constitucional 103, surgiu, então, a possibilidade do servidor ser chamado para contribuir também em caso de déficit atuarial dos seus planos com uma alíquota extraordinária. Né? Então, hoje o servidor terá
tem, né, vamos supor, a alíquota dos 14% e vai poder, então, ser chamado a contribuir com uma alíquota extraordinária. E quanto vai ser essa alíquota extraordinária? Nós ainda não sabemos. Depende do déficit, depende das regras que ficou, acho que para a lei complementar, né, a regulamentação dos limites e tudo mais. Então, nós não sabemos. Então, antes, o servidor não era chamado, agora ele pode ser chamado. Então, essa questão dos investimentos vai influenciar também os regimes próprios de previdência. Então, imagina uma alíquota extraordinária, por exemplo, de 8%, de 5%, de 10%, né? A gente não sabe como é que qual vai ser o impacto disso para os servidores, porque o ente federativo pode assumir uma parte, vai ser 50% para cada um dessa responsabilidade, né? Então, nós não sabemos. Então, se hoje, no regime próprio de previdência, a gente não tem a redução do benefício de aposentadoria, porque as regras estão determinadas pela Constituição, mas indiretamente, quando tu aumenta a tua contribuição, seja ela normal, ou seja extraordinária, tu está reduzindo o teu benefício futuro. Porque hoje o aposentado contribui, né, com os 14% no benefício. Até então, contribuía só com a parcela acima do teto, agora pode contribuir, inclusive, com uma parcela acima do salário mínimo, dependendo da regra que for aprovada no ente federativo, e ainda poderá contribuir com uma alíquota extraordinária. Tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Né? A questão dos investimentos, então, mais uma vez, ela vai ter que ser um assunto mais discutido entre os servidores também, né? Que a gente sabe que até então o servidor discutia pouco previdência, né? Porque estava garantido pelo ente federativo, porque ele contribuía sempre com o mesmo percentual, nunca tinha uma contribuição extraordinária, mas as regras mudaram. Né? Então, é importante a gente participar mais dessas discussões, porque vai influenciar diretamente, então, nos benefícios daqui para frente, tá? Nos benefícios de aposentadoria também. Tá? Então, essa questão. Tem o risco dos investimentos numa entidade de previdência complementar? Tem. Mas tem também agora para o servidor, sempre teve para o regime próprio de previdência, né? Mas agora também tem para o servidor no momento que ele é chamado, então poderá ser chamado então para contribuir de forma extraordinária, tá? Então isso tem que ficar bem claro essa possibilidade, tá? O que mais aqui em relação aos riscos, tá? O que a gente pode considerar? Como a gente tinha falado antes, né? É vantagem migrar, sim ou não? Depende, né? O que eu poderia dizer, assim, para os servidores que estão pensando sobre isso? O que pode ser feito para ilustrar melhor a questão, né? A maioria dos entes federativos, então, que está instituindo a Previdência Complementar, ou já instituiu, ela tem disponibilizado um simulador nos seus sites, né? Então, é muito interessante o servidor fazer uma simulação dos valores. Ali tu informa a tua idade, o teu tempo de contribuição, o valor, né, do teu salário de contribuição, a idade que tu pretende se aposentar, por mais, né, que a gente sabe que isso possa mudar no futuro, tu vai ter uma sinalização de como ficaria o valor do teu benefício com as regras vigentes, considerando que o servidor não vai migrar, e depois após a migração. Tá? Então, é bem interessante, bem oportuno fazer essa simulação. A maioria, então, a União disponibiliza um simulador, o Estado também disponibiliza um simulador. Não sei como é que vai ser a questão para os municípios, mas eu acredito também que se não tem, em breve, é uma necessidade para ajudar, né, a orientar e visualizar, porque às vezes a gente é mais fácil quando a gente vê um número, né, consolidado na nossa frente do que simplesmente falar em hipótese. Quanto que vai ser? Qual vai ser a alteração do valor do meu benefício, tá? Mas o que é importante, apesar de existir essas simulações, não se limitar aos valores apresentados na simulação. Por quê? Porque a simulação vai ser apresentada com base nas regras vigentes. E como a gente discutiu aqui, falou um pouquinho,
essas regras podem mudar, né? Pode mudar o cálculo do valor do benefício? Pode. Pode mudar a idade de aposentadoria? Pode. Então, se tu tomar uma decisão unicamente de forma restrita e pensando na situação atual, de repente tu não está visualizando outras questões que podem surgir daqui para frente, né? Se a gente pensar nos últimos 20 anos, né? Existiram várias reformas, pequenas reformas da Previdência, né? Então, quanto tempo falta para o servidor se aposentar? Falta 10 anos? Falta 20 anos? Né? Daqui até lá, será que teremos novas alterações? Eu acho que bem provável que sim, né? E dificilmente essas alterações serão para melhorar o benefício ou para reduzir a idade, né? Dificilmente é isso que acontece. A gente vai ver, então, alterações para restringir o benefício e para aumentar a idade, possivelmente, caso, né, o ente federativo tenha problemas no seu regime de previdência, na sua previdência ao longo dos anos, né? Então, isso também é muito peculiar de cada entidade, né? Cada ente, né? Alguns podem ter equilíbrio financeiro e atuarial, outros podem estar numa trajetória de déficit, então depende também dessa situação, tá? O que mais eu teria aqui para colocar? Os exemplos, né, das alterações ali que nem a gente falou, o que poderia trazer de alteração na reforma de uma previdência, a reforma da previdência, né? A gente até já citou 2 casos, que seria o cálculo das médias, né, que antes pegava a média dos 80% maiores salários de contribuição, agora é a média dos 100%, então isso faz com que o benefício fique menor, né? Porque antes eram descartados os 20% períodos menores, agora não, então os salários mais baixos eles compõem a média, e isso faz com que a média então baixe um pouquinho, tá? A alteração da idade foi outra questão importante, e a alteração das alíquotas de contribuição, né? Então, deixar de passar a contribuição de 11 para 14 já é um aumento significativo. Vindo ainda a alíquota extraordinária é uma outra questão que deve ser considerada, tá? Além das regras, tá? Além da simulação dos valores, das regras, da possibilidade de alteração e reformas da Previdência. Quais são os outros itens que eu sugeriria também para os servidores analisarem numa possível migração, tá? A questão do imposto de renda, tá? Porque quando a gente adere à Previdência Complementar, tem um regime, tem uma possibilidade de optar por uma tabela regressiva de imposto de renda, né? Hoje, quando tu se aposentar e tu receber um benefício maior que o teto do regime geral, sobre essa parcela, praticamente, tu está contribuindo com 27,5% sobre essa parcela, né? Na Previdência Complementar, optando, então, pelo regime regressivo, tem a possibilidade de contribuir com 10% só de imposto de renda, em vez dos 7,5%. Exatamente, 10% se aquele valor ficar investido por pelo menos 10 anos no plano de previdência. Então, ela tem uma alíquota regressiva com o passar do tempo, né, e atinge o patamar mínimo de 10%. Então, isso é bem interessante, que deve ser levado em consideração. Porque, às vezes, no simulador das entidades, o que a gente vai verificar? Vai ver a comparação dos valores brutos, né? Como é que seria o meu valor de benefício se eu, na regra atual, né, sem migrar? Vai ser X. E se eu migrar, né, qual vai ser o valor do meu benefício? Daí vai estar lá a limitação ao teto, né, vinculado ao RPPS, depois uma simulação para o plano de previdência complementar para aqueles que aderirem. Tá? Mas a comparação ali dos valores vai ser bruta normalmente. Então, sobre aquilo ali, os servidores vão pagar o imposto de renda, que todo mundo paga, né? Não tem como fugir. Então, a gente tem essa diferença.
né, que para a parcela do benefício que vier de uma entidade de previdência complementar, então tem a possibilidade da tabela regressiva, chegando então no patamar mínimo ali de 10%, que seria uma possibilidade, né, para quem migrar. O que mais eu teria aqui para colocar? Alguns outros pontos aqui importantes. Em relação ao aposentadoria por invalidez e pensão, né? Então, a aposentadoria por invalidez, então, para quem migrar, o que a pessoa receberia sobre do valor que estaria vinculado à entidade de previdência complementar? Ela vai receber o valor proporcional ao que foi arrecadado. Então, se a pessoa daqui a um pouco se invalida com poucos anos de contribuição, não deu tempo suficiente ainda para ela formar uma poupança que ela considere, né, satisfatória. Então, ela vai ter um benefício de aposentadoria por invalidez menor, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Ela vai ter o cálculo dela limitado ao teto, vinculado ao RPPS, e da Previdência Complementar, então, é conforme o que ela conseguiu arrecadar até então. Isso tem que ser levado em consideração. Outra questão é em relação às pensões, tá? O que muda da pensão do regime próprio de previdência para a previdência complementar? No regime próprio, então, quem tem direito a receber a pensão do servidor basicamente seriam os cônjuges, né, e os filhos menores de idade. Na previdência complementar, caso o titular, então, né, o servidor faleça, aquele benefício de pensão, o benefício que está guardado na reserva dele, ele pode ser, então, pago, existindo o cônjuge ou os filhos, no RPPS vai ser pago, então, para esses mesmos dependentes. Caso não exista, né, aquele valor fica de herança. Né? Então, isso é uma questão bem interessante, até para o caso do servidor ter um filho maior de idade, que ele não receberia, por exemplo, quem tem um filho, vamos supor, de 30 anos, tá? Que não receberia a pensão do servidor que faleceu, mas no regime de previdência complementar ele vai receber o valor que foi, então, acumulado. Que está na reserva, o valor acumulado como herança, né? Porque não é mutualista. A previdência complementar, ela é diferente do regime próprio, ela não é mutualista, ela é uma reserva individual. Então, tem essa característica da herança que pode ser paga, então, para os herdeiros legais ou para o filho, né, maior de idade, que não teria essa possibilidade no regime próprio de previdência. Então, isso é uma possibilidade a ser considerada, tá? Outra questão interessante da previdência complementar. O benefício de pensão, ele não é vitalício, tá? Sempre quando a gente fala na previdência complementar, vai ser pago tanto a aposentadoria quanto uma pensão, até existir os recursos na reserva do participante, tá? Não é vitalícia, ela é calculada conforme os existentes ali, tá? Diferente do RPPS, que seria vitalício. Então, a gente tem essa diferença. A pensão não é vitalícia, né? A pensão, por exemplo, no filho é até atingir a maioridade, né? E agora dos cônjuges também, dependendo da idade do cônjuge, se é menor de 44 anos, também não seria uma pensão vitalícia, né? Poderia ser uma pensão temporária. Então, tem essa peculiaridade também que deve ser levada em consideração. Como é que nós estamos em relação ao tempo? Pois eu não sei, até ia perguntar para a Tatiana isso, se a gente tem um tempo ainda para tu poder responder algumas questões. Eu acho que pode ser interessante. Eu vou finalizar aqui, acho que já estamos em 40 minutos, mais ou menos, aqui conversando. Eu vou finalizar aqui, daí a gente pode abrir para algumas perguntas. Tá? Certo, então. Se tu puder selecionar algumas perguntas aí para me fazer, daí eu vou finalizando aqui.
Não, as perguntas que eu digo do pessoal que colocou aqui nos comentários, né? Que Isso agora é, já já passaram, passou. mas no caso, assim, é bem como tu falou, né, Aline? São questões muito particulares, é de cada caso. É que nem tu falou agora da questão da pensão para ficar para o dependente, né? Quem tem realmente dependente e quem não tem, se quer isso. Mas também, em contrapartida, a gente tem o risco também, por exemplo, agora que tu citou, eu nem tinha me dado conta, vê como tu me trouxe problemas, né? Da invalidez. No regime próprio, eu vou ter o meu benefício. No complementar, eu vou ter também, mas limitado àquilo que eu consegui arrecadar. E se foi pouco tempo, né? A gente, claro que dependendo do tipo de invalidez, a gente sabe que no regime próprio, dependendo desse tipo de invalidez, também tem um limitador, né? Ela também é proporcional ao tempo de contribuição, mas digamos que seja uma invalidez totalmente incapacitante, né? Aquela invalidez que a gente diz assim, por exemplo, uma doença mental, uma coisa assim, o servidor vai receber a integralidade, né? Do que ele tinha de salário e do que ele estava contribuindo. Já na complementar, a gente depende do que foi arrecadado. Então, só que são situações que não tem como a gente dar uma resposta, não tem uma receita de bolo, né? É aquela coisa assim, o teu caso, tu precisa, que nem tu disse, vocês têm esse recurso no Estado e a União, eles têm também com relação ao esse simulador, mas tem coisas que sempre vão refugir a essa escolha. Como, por exemplo, tu citou que a gente não vai conseguir visualizar a decrescência do imposto de renda, que para nós, para quem recebe acima do valor do teto, né, é bem pesado, né? A gente sabe que entre contribuição previdenciária e imposto de renda a gente contribui bastante, né? Então, essa redução, ela é bem significativa, né, no final das contas. Então, que nem tu disse, a gente tem que fazer um planejamento, ver, olha, eu vou ficar no serviço público, quanto tempo falta para mim me aposentar. A gente tem que fazer, eu acho, tipo uma listinha, né? Olha, eu falta tanto tempo para me aposentar, eu quero um benefício, né? No caso, eu idealizo o benefício de tanto, eu pretendo me aposentar, enfim, a idade mínima hoje 62, né, para mulher, mas eu idealizo me aposentar com essa idade, eu vou ter a contribuição necessária, e eu ainda tenho, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho uns 10 anos de contribuição, mas a gente sabe que pela idade eu preciso ficar uns 30, né? Então, será que não é interessante? Será que nesses 30 anos eu não consigo formar um bolo que me dê lá no final esse benefício que eu almejo, né? A gente tem que fazer uma conta, é como um seguro de carro que tu faz, pode usar, pode não usar, né? Então é uma coisa bem particular. Responder, aqui o Felipe está perguntando qual seria a grande vantagem do regime complementar. Como a gente está conversando agora, tem algumas vantagens, né, como tudo, e tem as desvantagens. Depende muito de cada caso, né? O caso, ele está perguntando aqui, quem está ingressando atualmente tem a opção de escolher? Depende qual ente que tu está entrando, né? Depende, se for no Estado, já entra no complementar, né? A partir de 2015, vocês já instituíram. A União instituiu em 2013. Eu sei que o Estado de São Paulo, que foi o pioneiro, foi em 2011. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente ainda não tem, né, a criação da fundação. Enfim, a gente já está instituindo, mas ainda não tem isso finalizado. Então, ainda o servidor que entrou vai ter essa possibilidade de escolher. Mas depende onde tu tá entrando, né? Então é bem particular mesmo, é bem complicado enfim, de tu conseguir, né, responder isso. A Elisa colocou aqui, deixa a Aline concluir a fala dela. Pode concluir, Aline, fica à vontade. Tem agora uma questão importante também, que é interessante levar em consideração, é assim, como é que está a carreira atual
que hoje o servidor está exercendo, né? É uma carreira que o valor, né, a remuneração é satisfatória, né? Ela tem a carreira tem recebido, né, os reajustes anuais. Como é que está o ente federativo? Ele tem possibilidade de pagar daqui para frente os reajustes? Tem algum plano de alteração no plano de carreira, ou daqui um pouco teria algum congelamento dos valores dessa carreira? Porque isso também é uma questão que deve ser levada em consideração, porque pode ser que hoje a carreira é uma carreira boa, mas daqui 5, 10 anos, dependendo das finanças do ente federativo, pode ser que não seja mais. Né? A gente pode ter um congelamento, achatamento dos valores, não ter reposição salarial, e isso faça com que o servidor pense 2 vezes se ele quer continuar ou não como servidor. Né? Se daqui um pouco não surge uma possibilidade de um outro tipo de trabalho, dado que essa carreira não é mais atrativa. Né? Temos vários colegas que às vezes saem do serviço público para a iniciativa privada, por exemplo. Tem gente que tem o sonho de abrir um restaurante. Tá? Vou te dar um exemplo. Meu sonho, hoje eu sou servidor, mas meu sonho é abrir um restaurante, eu queria muito, eu vou fazer um planejamento para isso. Então, é coerente para essa pessoa contribuir sobre todo o seu salário de contribuição, sendo que ela vai pedir exoneração e depois ela vai poder levar esse tempo para o INSS para ter uma aposentadoria no INSS. Isso é possível, né? Mas ela não vai ter a restituição desses valores que ela contribuiu. Né? Porque o benefício dela vai estar limitado ao teto. Então, se ela já tem esse desejo de empreender, de abrir um restaurante, daqui um pouco de colocar uma pousada e morar na praia, sabe? A gente não sabe, cada pessoa tem um sonho. Né? Então, a previdência complementar surge também como uma possibilidade de restringir, então, reduzir o valor de previdência que ela contribui atualmente, porque ela sabe que ela não vai ficar para se aposentar. Né? Então, depois, ela restringiu, porque hoje ela não pode, o servidor, até então, né, não poderia diminuir as suas contribuições previdenciárias. Ele tinha que contribuir sobre todo o seu salário. No momento, então, que é criada uma entidade de previdência complementar, surge essa possibilidade de migração, surge novos horizontes para um servidor. Né? Dele mudar de vida, mudar de carreira, botar em prática algum outro plano, um sonho da vida profissional dele que ele possa ter. Que, se ele tivesse que ficar contribuindo, seria muito mais difícil ele tomar coragem daqui um pouco de se aventurar nesses novos projetos, né? Então, por isso que a gente fala que depende muito da situação de cada pessoa, do que a pessoa quer para a vida dela, o que ela idealiza também, né? Espera que como vai ficar a carreira que ela está atualmente nos próximos anos, né? Então, são várias situações bem particulares que depende mesmo da realidade de cada um e deve ser levado em consideração. Tá? E só mais uma questão ali em relação ao benefício que a gente tinha falado antes da simulação, que é interessante, porque às vezes a simulação vai mostrar não sei se eu falei isso antes, vai mostrar 2 valores brutos, tá? E daí tem essa questão do imposto de renda, né? Então, às vezes, o valor bruto pode ser vantagem num caso e o líquido pode ser vantagem em outro caso. Então, isso tem que ser ponderado também, né? Quando às vezes as pessoas comparam só pelo bruto, elas podem estar chegando em conclusões diferentes, né? Então, é muito difícil saber, né, o que pode ser feito de forma geral, assim, para os servidores, né? Uma outra questão que eu não falei é em relação ao benefício especial, né? O Estado, então, quando criou o regime de previdência complementar, ele não tinha criado o benefício especial que foi criado agora, há 2 semanas atrás, não lembro agora o número da lei, mas que foi aprovado. O que é esse benefício especial? Um servidor, então, que hoje já tem 5, 10 anos de contribuição, né, que contribuiu sobre todo o seu salário de contribuição, muitas vezes ele fica receoso de migrar. Né? Ele disse, nossa, mas eu já contribuí
nem que seja 1 ano, né, 2 anos ou 10 anos, sobre todo o meu salário, agora eu vou migrar, vou perder todas essas contribuições que eu já fiz durante todo esse tempo, né? Aí que surge o benefício especial. O que que é esse benefício especial? Pelo menos no Estado, tá? Daí depende. Na União, a União também tem esse benefício especial, mas não sei como é que vai ser para os outros entes federativos. Eu acho que é uma tendência de todos terem. Tá? Porque vai ser uma reivindicação dos servidores, tinha muitas pessoas já entrando na justiça também para pleitear essas contribuições que foram feitas e não seriam usadas para o pagamento da aposentadoria. Tá? Então, seria uma espécie de compensação pelo período, né, para quem decidir, então, migrar, para uma compensação dessas contribuições que foram feitas e que não vão ser usadas para o benefício de aposentadoria daquele servidor. Tá? Esse benefício especial, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício estatutário, ele vai ser pago, então, diretamente pelos cofres, né, do ente federativo, não vai ser pago pelo regime próprio de previdência, e daí vai depender da regra de cada ente federativo que instituir, né? Mas, na maioria das vezes, é uma proporção do tempo de contribuição que aquele servidor teve sobre esses valores contribuídos sobre o valor total, né, da sua remuneração, aplicado sobre o tempo de contribuição total para aposentadoria e com base nesse valor excedente do regime geral de previdência, do teto, né, do regime geral, porque até o teto ele vai receber pelo RPPS, então o valor acima do teto que ele não receberia, que vai entrar então para o cálculo desse benefício especial. Então, para resumir, um servidor então que migre e opte então por aderir à previdência complementar, ele receberia então o benefício básico do regime próprio de previdência limitado ao teto, né? Receberia esse benefício especial, que daí vai ser pago diretamente pelo ente federativo, se, né, foi previsto, né, na legislação do ente federativo. Receberia, então, o benefício da previdência complementar. E se optar, né, por investir toda a contribuição previdenciária dele, o mesmo valor que ele contribuía até então, ele pode, então, contribuir por uma outra entidade ainda de previdência e ter um novo benefício. Então, ele estaria dividindo o seu benefício de aposentadoria original pago para o RPPS em 4 possibilidades. Ele está também disseminando o risco, né? Ele, como a gente diz, não está colocando todos os ovos da mesma cestinha, né? Então, ele está criando novas possibilidades, né? E mitigando um pouco mais o risco de algum desses fundos de previdência não se sustentarem, não garantirem o benefício proposto, né? Então, seriam essas as principais questões assim, que eu trago para essa nossa conversa inicial, né? Muito importante, já estava esquecendo aqui, ainda bem que eu anotei. Para quem migra também e adere à Previdência Complementar, tem a possibilidade da portabilidade dos recursos e dos resgates dos recursos, né? Voltando ao exemplo lá do nosso servidor que queria abrir o restaurante, por exemplo, né? Então, ele contribui, ele vai limitar o seu benefício de aposentadoria ao teto, ele pode contribuir para a Previdência Complementar e no momento que ele se exonerar, se ele quiser aportar lá da Previdência Complementar todos os recursos contribuídos, ele pode aportar por uma outra entidade de Previdência Complementar e ele não vai perder todo esse patrimônio que ele formou até então. Então, isso é uma possibilidade bem interessante, a questão da portabilidade, principalmente para quem não deseja se aposentar, né, no ente federativo, deseja se exonerar em algum momento da sua carreira e fazer uma outra coisa, né. Tem a possibilidade também do resgate, né, que seria sacar os recursos. Só que daí, nesse resgate, tu não leva todos os recursos.
tu leva o valor que tu contribuiu, mas a parte do ente federativo tem um limitador e tu consegue levar no máximo 50% do valor que veio do ente federativo. Mas a portabilidade, tu porta todo o valor. Tu porta o valor que tu contribuiu e o valor que o ente federativo contribuiu. Né? Então, isso é bem interessante. Né? Bem interessante. Então, são essas questões que eu trago assim para nossa conversa. O assunto, cada um desses itens, né, eu fui pincelando algumas das possibilidades. Cada um desses itens a gente poderia falar muito mais tempo sobre eles, né? Mas é que nem eu falei no início, né? Eu trouxe um problema, né, para a gente discutir. Acho que agora cabe, né, cada um, né, pensar um pouquinho, estudar um pouquinho a matéria. Eu acho que vale muito a pena. Sentar um final de semana, ler um pouquinho dos materiais sobre previdência complementar, fazer anotações, sugiro anotar os prós e contras de cada uma das situações, do que a pessoa espera para a vida dela, né? E até guardar isso, depois que tomar a sua decisão, né? Guardar esse papel e ver daqui 5 anos, 10 anos, se as anotações, aquelas considerações que foram feitas se confirmaram ou não e como vai ficar depois para a aposentadoria, né? Então, é um momento de reflexão muito importante que vai influenciar muito, né? Poderá influenciar muito a vida do servidor, independente de se decidir migrar ou se decidir ficar na situação atual, né? Então acho que é bem válida essas anotações. A gente agradece muito as tuas explicações, suas explanações. A gente sabe que é uma decisão individual, mas a gente já abriu um leque, né, pra gente, que nem tu disse, pra gente começar a se apropriar do tema, a gente começar a estudar um pouco, ver o que a gente pode realmente fazer de opção, o risco que a gente quer assumir, né, porque tem o risco que a gente sabe todo, até o próprio RPPS tem o risco que a gente conhece, mas a gente tem que uma hora, a gente vai ter que chegar e ter essa opção, e é melhor que a gente vá se apropriando do tema, e nem tu disse, tu podia ficar aqui, a gente podia ficar horas tratando disso, é um tema mais profundo, tu só fez umas considerações assim iniciais para a gente, como tu disse, para trazer o problema que a gente não tinha, né, para a gente começar, porque é um problema que, na verdade, não é, né, é um problema que a gente precisa enfrentar, que é a melhor forma é resolver, é se decidir, é se apropriar do tema para conseguir saber se a gente quer mesmo ou se a gente vai ficar, enfim, no RPPS, né. Alguns vão ter um pouquinho mais de tempo, que é no nosso caso, né, do município, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer essa reflexão, né. Então, é importante, né, quem ainda tem um tempinho de poder refletir, de poder estudar o tema, né, a gente agradece muito as tuas considerações, né, a gente espera que tenham novas oportunidades, né, que a gente possa se encontrar e que a gente consiga cada vez mais esclarecer, porque, que nem tu falou, uma parte que tu falou que eu gravei bem é que a gente não falava muito de previdência mesmo, a gente não tinha esse costume. A previdência hoje está bem em voga, né? Principalmente com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, isso passou a ser uma coisa atual na nossa vida, passou a ser uma necessidade da gente refletir, da gente virar atenção para isso, porque a gente não tem mais como voltar atrás, né? É uma situação que está posta e a gente precisa agora enfrentar. Então, a gente te agradece bastante a participação, né? O pessoal aqui te elogiando demais aqui nos comentários aqui, dizendo muito bom, parabéns. Eu te retransmito isso, muito obrigado mesmo aos esclarecimentos, e agora fica o dever de casa para cada um, né? Cada um pegar e fazer o seu próprio estudo e tentar resolver esse problema que talvez não seja um problema, né?